Atos capítulo 9, versículo 36. Glória a Deus. Todos acharam, queridos? E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazias. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Esse é um texto tão precioso da palavra de Deus, uma porção tão preciosa, que um texto que a única mulher citada na Bíblia como discípula é Dorcas. Uma mulher que fazia algo tão simples, uma mulher que fazia costura, crochê, tricô, uma mulher costureira. E chega um certo momento que a Bíblia relatou, pelo texto que nós lemos, que ela adoece e vem a falecer. O que é interessante nesse texto é que as mulheres da qual Dorcas servia, elas entram num desespero tão grande, e elas pedem, elas ficam sabendo que Pedro está numa cidade próxima, elas mandam chamar o apóstolo Pedro, e falam: pelo amor de Deus, nós precisamos que essa mulher volte à vida, ela é muito útil para nós precisamos que ela ressuscite. O apóstolo Pedro vai até o local onde o corpo está, ele faz uma oração, se põe de joelho, e um milagre acontece, ela ressuscita, e ele entrega ela a outras pessoas, as mulheres que estão ao seu redor. Esse é um texto simples, esse é um texto que nós lemos agora, e para mim uma das histórias mais marcantes na Bíblia, e eu vou explicar por quê. Eu estava há poucas semanas agora lá nos Estados Unidos, eu fui numa conferência em Atlanta, passei por Orlando e eu tive o prazer e o privilégio de conhecer a primeira igreja batista de Orlando, e são 20 mil membros, uma estrutura que nós não temos aqui no Brasil, nunca vi uma estrutura daquela, um coral com quase 2.000 vozes, uma igreja fantástica. E eu tinha uma tradutora, e o Maurício estava comigo, um rapaz nosso ministério que está lá, e eles me apresentaram departamento por departamento. Foi algo fenomenal, interessantíssimo. Só que a hora que teve um momento que o elevador parou no primeiro andar, e eu olhei assim uma sala do tamanho do templo, um pouquinho menor que o templo, com algumas máquinas de costura. E ao fundo tinha 2 senhoras americanas, fortes, e elas estavam costurando, uma sala com muita lã, muitas coisas de costura, aquelas coisas aradas, tecidos, tudo aquilo lá. E interessante que nós descemos ali, a mulher que estava nos levando para conhecer a igreja, ela não sabia que existia aquele lugar. Ela falou: nossa, o que é isso aqui? E nós entramos, e ela foi indagar, foi conhecer. E aquelas 2 mulheres começaram a contar a história delas. E elas contaram que elas eram uma Dorcas da vida. Elas faziam roupas, o trabalho delas é fazer, como chama? Touca e chale para crianças recém-nascidas de Orlando. Então, todas as crianças que nascem na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, recebem uma touquinha e um chale e um fly, um dizer da igreja, a igreja se disponibilizando. Então, todas as maternidades, os hospitais de Orlando têm um kitzinho. Eu achei aquilo maravilhoso. Porque todo mundo, toda a cidade inteira recebe um presente, um mimo de uma igreja.
E ela não parou por aí, ela disse assim, tem algo que a gente faz que mexe muito comigo? E ela disse assim, nós temos 37 mulheres, 37 Dorcas dentro de uma igreja. E essas mulheres, elas fazem aquelas colchas, ela me mostrou um colchoado pesado, sabe, quente. E aí ela disse assim, essas colchas que nós fazemos, como se fosse de uns 2 metros por 2, assim, bem grande, bem quente. E ela falou assim, essas colchas são feitas pelas mulheres voluntárias que fazem com o maior carinho. Só que, Leandro, o melhor não é fazer. O bom é que quando a gente vai fazendo, nós vamos chorando e orando para as pessoas que estão com câncer serem curadas. Aquilo, eu falei, nossa, que interessante. E ela disse assim, e várias pessoas são curadas. E eu falei, nossa, que detalhe, que impacto na vida de uma pessoa, que simplicidade, que traz uma transformação tão grande, né? Só que ela falou assim, mas o recheio do bolo ainda não te falei. Eu falei, que tem ainda? Tem mais? Ela disse, isso aqui é o recheio do bolo. E quando ela veio como se fosse um avental, como chama, um jaleco, desse tamanhozinho assim, um jalequinho pequenininho. E ela disse assim, isso aqui é o que Deus colocou no meu coração. Esse jaleco são para as crianças que nascem mortas. Quando a criança nasce morta, o pai e a mãe é obrigado a enterrar as crianças. E esse é uma das piores fases da vida de uma família. Essa é a pior fase da vida de um casal. E essa mulher falava, e eu já estava derretendo manteiga do jeito que eu sou, e nós chorando e ela falando que cada criança, cada família que tem uma dificuldade dessa, que a criança nasce morta, lá dentro do necrotério já tem uma roupinha separada. E uma família, um casal, já está apto a acompanhar essa família, faz o enterro, já tem todos os preparativos. Eu saí de lá, eu vi tanta coisa lá, irmãos. Eu participei de conferências com Andy Stanley, com John Maxwell, com os maiores caras. Mas acho que nada me tocou mais do que o que essa mulher fez. Ou o que esse departamento, o que essas mulheres se propuseram a fazer na vida de pessoas. A gente fala, mas é tão simples, um negocinho desse, é algo tão barato. Mas imagina alguém que recebe. E eu conheço uma família que recebeu já um mimo desse. E nós sabemos o impacto que faz isso na vida de uma pessoa. Olha só a importância que Dorcas tinha na vida das pessoas. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre relacionamento. Será que nós estamos se relacionando de uma forma correta? Será que nós estamos servindo de uma forma correta as pessoas? Será que essa geração que está surgindo por aí, qual que é a forma que elas se relacionam com as pessoas? Eu tenho trabalhado muito com jovens, ouvido, falado muito com jovens. E eu coloquei alguns slogans, assim. Por exemplo, eu acho que eles são a geração iPhone, ou a geração iPad, a geração I am, a geração eu sou. A geração I, que é a maior preocupação minha hoje. Por que, Leandro, é a sua maior preocupação? A geração eu, ela discute e curte em uma tecla. Ela desfaz uma amizade de anos com um bloqueio na internet. É uma geração que eles não têm o que muitos de nós tivemos aqui. Amizades de olho no olho, de construção, de processo de amizade. Para eles tudo é, eu não quero mais esse amigo, agora eu tenho outros amigos. Eles têm mais de 2.000 amigos, eles têm mais de 3.000 amigos nas redes sociais, mas se eles se veem no shopping, eles nem sabem quem são. Eles não têm relacionamento. Eles não sabem o que é se entregar para uma pessoa e uma pessoa se entregar para eles. E o diabo está agindo de uma forma tão minuciosa que a gente não está enxergando. Olha só, é uma geração... Os jovens vão me bater daqui a pouco, né? Eu chamo da geração selfie. Olha que interessante. Na sua época, não na minha, na época do Fernando, que é mais velho que eu, assim, bem mais velho, nós comprávamos filme. Vocês já compraram filme na Fotótica? 12, 24 ou 36 poses. Sabe o que você fazia? Você pegava aquele filme que você comprava, você fazia aquele
crack da máquina fotográfica, colocava o filme lá, acertava os pontinhos e começava a bater as fotografias, os retratos da vida. E o que era interessante, que você olhava e falava assim, nossa, só temos mais 12 poses, não pode bater de qualquer coisa. Era assim ou não era? Quando chegava na 34, no aniversário do filho, agora é só sua, vamos lá, 35 e 36, para não errar, para não perder. Aí depois que nós batíamos todas, nós levávamos lá na fotótica. Lembra do processo? Eles pegavam aquele filminho, levavam para uma sala, era esticado, era revelado, tinha todo um processo. Aí depois nós colocávamos no saquinho, uma para cá e uma para lá, uma para cá. Eu não sei o que é isso, de verdade. Hoje, eles tiram tantas fotos, que eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é ter recordação, o que é sentir saudade. Que tempo bom quando nós olhávamos as fotos depois de 1, 2, 3 anos, que a gente olhava e falava, nossa, que coisa legal. Hoje é tão dinâmico, que o celular quebrou, perdeu todas as fotos, acabou tudo. Não tem problema, a gente tira mais. A geração mudou. E o diabo tem colocado algo minuciosamente que a gente não tem entendido. E a gente não está sabendo lidar com essas coisas. Olha só, outro exemplo legal. Se um parente nosso morasse, por exemplo, no Japão, vamos já radicalizar o negócio. Aí, eu estou doente, Fernando, e eu estou me comunicando com ele. Como que eu fazia? Por carta, lógico. São Paulo, Ribeirão Pires, que dia é hoje? 8 de novembro de 2015, e nós mandávamos pelo correio. Antigamente o correio não era Sedex, FedEx, Sedex 10, Sedex hoje, Sedex 12. Demorava 1 ou 2 meses, 3 meses para chegar a carta. Sabe qual era o perigo? Que quando chegasse a carta lá, o nosso parente respondesse a carta, pode ser que a gente já estava morto. Hoje não. Hoje as pessoas estão em todo lugar do mundo e a gente está o quê? A avó do meu filho mais velho, do Vinícius, a bisavó dele, ela participou da época do Titanic. Olha que legal, eu tive o prazer de conhecê-la. E ela disse que depois de 5 meses que aconteceu o negócio do Titanic lá, ela ficou sabendo pela rádio que um barco tinha afundado. Depois de 2 anos, eles souberam que algumas pessoas tinham morrido. Hoje, se afunda alguma coisa, se cai algum avião, se cai qualquer coisa, no culto a gente já fica sabendo. É mentira? Olha os irmãos assim, já desligando o celular. Eles transmitem todas as emoções, os pensamentos. Podem ver que o jovem, quando da sexta-feira, ele está apaixonado. Eu te amo, você é o amor da minha vida. Aí você vê a foto. Daqui 2 semanas, e aí? E a sua namorada? Aconteceu isso com meu primo, por isso eu estou falando isso. Falei, cadê a namorada? Não tenho mais. Falei, cara, eu li que você falou que ela era o amor da sua vida. Ah, mas já acabou, já estou com outra. Os relacionamentos são descartáveis. As pessoas não têm mais importância. Hoje em dia, um celularzinho desse, nosso, ele tem tantas funções, a gente usava máquina de calcular, irmãos. Eu sei que você usava. A gente usava máquina fotográfica, a gente usava agenda. A gente hoje pode ler livros. Tudo por um único celular. Eu não preciso mais ter 1 milhão de aparelhos. Com um único aparelhinho, eu aprendo muito mais do que às vezes numa sala de aula. Será que tudo isso, até que ponto, até onde isso pode ser benéfico? Até onde isso nós podemos usar? E a gente fala isso, na verdade, mas nós já estamos inseridos. Eu já estou totalmente inserido. Se eu não me policiar, eu fico no celular 24 horas. E é verdade, porque é muita informação, e a gente perde, sabe o quê? Aquelas tardes que a gente perdia de conversa olhando no olho. Segundo livro de João, único capítulo, versículo 12, João está escrevendo a carta ao presbítero, e ele fala assim, eu ainda tinha muito para te escrever, mas eu prefiro não fazer mais com tinta e papel, eu prefiro ter face a face com você, para que a nossa alegria seja maior.
Eu preciso que o nosso relacionamento seja olho no olho. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu escrevo alguma coisa, mas o que eu escrevo não é o que você entende. Você já teve esse problema? A gente parece que está todo mundo louco, gente. A gente escreve umas coisas que as pessoas entendem outra, depois ficam chateadas, ficam sem se falar, porque você escreveu uma coisa que elas acharam que era é uma loucura. Isso no meio dos jovens é um negócio doido. E sabe o que acontece? Esse nosso receio da geração ai, da geração eu, de não se relacionar, de não ser importante na vida das pessoas, geram pessoas que só pensam em si. Você já viu casal de namorado que só pensa em si? O menino fala para a menina, amor, eu te amo. Aí ela fala, que bom. Ele fala, mas você não vai falar nada? Ela fala, é claro que eu vou, eu também me amo. Nós estamos gerando pessoas que só pensam em si. Primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro eu e quarto lugar eu também. Gente, a gente que trabalha, que está no mercado de trabalho, as pessoas puxam um tapete por R$100 de aumento. Nós denegrimos as pessoas. Olha só, quando nós falamos mal de alguém para por exemplo, Fernando, olha, eu não sei, cara, mas aquele irmão ali, não sei. Sabe o que eu estou fazendo com o Fernando? Eu estou matando aquela pessoa para o Fernando. Nós estamos sendo assassinos. Nós perdemos a noção do que é relacionamento. Qual era o relacionamento do Velho Testamento? O templo de Deus com as pessoas. O templo, a arca. Jesus chuta tudo isso e senta na mesa. E se relaciona aqui, ó. Na mesma estatura. Olhando nos olhos. Eu acho que está na hora de nós entendermos o que a Bíblia fala. Nada pode ultrapassar isso daqui. Não tem, Fernando, não tem tecnologia, nada que mude a essência da palavra de Deus. Aqui estão todas as respostas. As pessoas estão trocando amizades de face a face por amizades do Face. Não dá. Nós não sabemos mais se relacionar. Muitas vezes, dentro da nossa casa, nós também não sabemos se relacionar. E nós perdemos o elo do relacionamento da nossa família e de Deus. Porque Jesus fala assim que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o que é interessante é que Jesus fala isso, mas ao mesmo tempo ele fala assim, ó, se você brigar com a sua mulher, se você não tiver relacionamento com a sua esposa, eu nem ouço a sua oração. Se você não tiver com um relacionamento saudável, eu nem ouço o que você tem para me dizer. Sabe o que eu aprendo? Se eu não conseguir amar você que eu estou vendo, como é que eu vou conseguir amar a Deus? É um mandamento, parece que invertido. Nós precisamos nos relacionar para depois se relacionar com Ele. Se eu não conseguir, mas a minha personalidade é forte. Leandro, eu não concordo com o comportamento dele. Eu não concordo com o comportamento dela. Jesus se relacionou com todos. Você lembra aquela passagem que Jesus fala assim, ó, aquele que vocês não foram me visitar? Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Aí os discípulos falam, mas quando que o senhor estava preso? Nós não ficamos sabendo. Ele falou, não é eu, é os meus pequeninos. Jesus está chamando bandido de pequenino. Jesus está chamando traficante de pequenino. Jesus foi ter relacionamento com Zaqueu, um homem ladrão.
Eu sei que depois vocês me batem, os teólogos me batem. Mas a passagem de Zaqueu me intriga muito. Por que a Bíblia fala que ele é de pequena estatura? Você já viu alguém de pequena estatura? Você já conhece algum anão de jardim? Olha lá. Pintor de rodapé. Alguns traumas da nossa vida, algumas carências, algumas faltas, isso gera comportamento desviado. Muitas pessoas que têm, eu tenho estudado sobre sexualidade, muitas pessoas que têm desvios sexuais têm traumas familiares de infância. Jesus fala que ele conhece as pessoas porque ele olha pelo coração e não pelo comportamento. O que será que esse moço passou para que ele tivesse essa atitude? Aí Jesus fala assim, eu me relaciono com ele porque eu conheço ele. E as feridas da nossa alma, as feridas do nosso coração, os vazios nossos, só quem pode preencher é o Espírito de Deus. A cura interior, que todo mundo brinca aí fora, eles fazem essas coisas todas, só é preenchida quando nós bebemos a água do Espírito. Como aquela mulher de João capítulo 4. Mas aquela mulher tinha problema sentimental, sexual, 5 maridos. Aí Jesus falou assim, ó, você está bebendo da fonte errada. Você está procurando na carne. Vira para o meu espírito, bebe da minha água que você nunca mais vai ter sede. Ele está falando de vida sentimental. De carências. Aí nós não conseguimos nos relacionar, porque nós vemos apenas as pessoas dessa forma. Aí Tiago 5,16 vem e quebra todo mundo no meio. Se você quiser cura, confesse o seu pecado uns aos outros. Assim aí vai ter cura para você. Tira a máscara, porque aqui nós somos todos iguais. Aqui nós somos todos iguais. Qual que é a diferença minha? Nada. Eu gosto muito do Fernando quando ele fala isso. Eu tenho que mostrar quem é o Leandro, não quem é o pastor Leandro ou o pastor Fernando. O nosso vínculo com as pessoas é muito maior do que nós imaginamos. O nosso relacionamento com as pessoas precisa ser muito mais intenso do que nós imaginamos. O diabo tenta fazer uma geração que não pensa e não quer se relacionar, mas em nome de Jesus, nós vamos quebrar isso de uma forma, não levantando mão e falando palavras proféticas, mas tendo uma mudança de comportamento. Dentro da nossa casa, muitas vezes a gente fala de relacionamento com Deus. E quando fala de relacionamento com Deus, nós já colocamos o nosso pecado na frente e falamos assim, eu peco, eu não consigo me libertar do pecado. E é por isso que eu não tenho relacionamento com Deus. Eu não consigo ter relacionamento com Deus. E eu lembro da história de Davi, quando Aminon trama contra Tamar, estupra Tamar. Acontece aquilo tudo, Absalão trama contra Aminon e mata Aminon. Sabe o que é interessante? Em nenhum momento Davi se interviu, em nenhum momento Davi fez nada, em nenhum momento Davi repreendeu seus filhos. Antes Davi tinha caído num pecado de adultério. Agora ele vê a família dele todinha quebrada e ele não fala nada. Aí eu te pergunto, será que a santidade que nós buscamos não foi quebrada quando nós perdemos a intimidade com Deus? Quando Davi sai para olhar, quando ele olha aquela mulher, a Bíblia fala que ele sai e sai sozinho. Eu não posso andar sozinho. Nós não podemos caminhar sozinho. Eu preciso caminhar com pessoas. Porque quando eu estou fraco, alguém me puxa. Quando alguém está fraco, eu puxo. Nós não nascemos para caminhar sozinhos.
a intimidade com Deus, ou a santidade com Deus, parece que falta intimidade. É como se fosse um tabuleiro. A intimidade, ela gera santidade. E a santidade gera autoridade sobre alguns assuntos. Essa autoridade de Davi foi quebrada, porque ele já não tinha moral. Ele não tinha autoridade para falar sobre aquilo, porque ele já tinha caído. O relacionamento dele com Deus parece que estava meio trincado. Mas ele pediu perdão. Eu li, vocês também leram. Parece que a culpa que nós carregamos por falhas e por pecados nos fazem fechar os olhos para algumas coisas. E hoje Deus quer tirar esse fardo de nós, para que nós possamos voltar a ter um relacionamento com Ele. Relacionamento leve. Nós vamos sentar à mesa daqui a pouco. A Bíblia fala que no Antigo Testamento, eles matavam um animal e o sangue do animal cobria o pecado do povo durante um ano. Aí João Batista vem e fala assim: esse que está vindo após mim, ele vai tirar o pecado. Jesus tirou o pecado do mundo. Mas nós, antes de conhecermos a Cristo, a nossa identidade era de morto. E agora, Leandro, eu era morto. O sangue dele veio e arrancou e tirou o meu pecado. E o corpo dele, que é vida para mim, quando a vida é inserida, por isso que nós precisamos comer o pão. Quando eu como o corpo de Cristo, a vida que há no corpo é a vida que gera em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Agora não vivo mais eu, Cristo, o pão dele é que vive em mim. Então a vida que há no corpo, ela se transforma em vida dentro de mim que sou um morto. O nosso relacionamento precisa ser mais intenso. O nosso relacionamento precisa ser mais olho no olho. O nosso relacionamento precisa mais de tete a tete. Vou fazer só uma pergunta para vocês. Vocês são Dorcas. Morreu hoje. Será que alguém vai pedir, pelo amor de Deus, ressuscita você? Ele é tão útil para mim. Ele é tão útil lá em casa. Ele é tão útil na comunidade. Ele é tão útil na vida profissional. Ou as pessoas vão falar assim: é melhor não orar não.